Devo narrar minha vida. Memórias da infância de uma religiosa franciscana da penitência e da caridade cristã da Casa-Mãe de São Leopoldo. Irmã Maria Antônia Ceciconi. 1. O Pai do Céu no quarto da Mãe amorosa. Meu bom Jesus, quero cumprir a vossa santíssima vontade, que eu, a vossa criaturinha, glorifique vosso nome, e reconhecendo tudo que por mim fizestes, eu vos ame ainda mais, meu Deus. Devo narrar tudo de que me recordo de minha vida. Falo-ei como me sair do coração. Minha vida considero-a como duas correntes entrelaçadas. Uma, a graça divina, a outra, a miséria da criatura. Nasci a 4 de abril de 1900, e a lembrança de minha infância conservo-a dos 4 anos. Lembro-me tão bem de minha cidadezinha natal, Santa Vitória do Palmar, com seus extensos palmares, da casa paterna, das crianças com quem brincava, e até da tarde de 2 de fevereiro de 1904, quando, sentada no degrau da escadinha que dava para o pátio, e brincando com um ursinho de feltro, papai veio chamar-me. Dedé, vem ver o nenê que chegou dentro do cestinho que a grande garça trouxe no bico para a mamãe. Era o meu irmão Gendir. Lembro-me também que nesse tempo, 1904, já tinha alguma ideia do bom Deus. Lembro-me do crucifixo de pedestal, que sempre estava sobre a cômoda muito alta, e que para enxergá-lo, a Cássia, a boa ama preta, que cuidou de mim até os 10 ou 11 anos, levantava-me ao colo. Também do grande quadro representando a Santíssima Trindade, que pendia da parede do quarto da mamãe, assim como de uma piazinha de luz com a Imaculada Conceição, e é só. Conheci o bom Deus pelo nome de Papai do Céu, e me recordo de que quem me falou nele foi papai. Dois. O Pai do Céu, contente. Um dia de grande tempestade, papai estava sentado na cadeira preguiçosa, lendo alguma coisa. Os trovões e os relâmpagos se sucediam. Apavorada, fui acolher-me em papai, metendo-me entre os seus joelhos. Foi aí que papai disse: "Está ouvindo? É Papai do Céu que está zangado com as crianças e com a gente grande que não querem ser boazinhas. E quando as criancinhas são boazinhas, Papai do Céu está contente e manda sol." Foi só. E foi assim que concebi a ideia do bom Deus. E desde esse dia, até os 6 anos, diariamente, logo ao despertar, o meu primeiro interesse era saber se brilhava o sol ou se chovia. E se chovia sem trovoada, imaginei por mim que Papai do Céu estava triste sem estar zangado. E quase sempre, ou sempre, achei em mim mesma a causa da tristeza de Papai do Céu. Não deixara a Cássia fazer-me os papelotes e a chamara de feia. Eu chorava de braba, porque queria ver o soldado banhar o Congo, o grande cavalo que papai montava. Eu fazia manha para comer e atirava com a colher ao chão. Nesse dia em que, zangada, atirara com a colher, choveu com trovoada. Sempre, porém, depois das minhas maldades, sentia grande desgosto por ter entristecido o bom Deus. Corri então ao quarto de mamãe e, olhando para o grande quadro onde se via Deus Pai, com as grandes barbas brancas, procurava descobrir no seu rosto se ainda estava zangado ou triste. Mas nunca durante quase 3 anos em que sempre repeti esta cena, achei que o santo rosto de Papai do Céu estivesse ainda zangado. E foi assim que comecei a amar, a querer bem ao bom Deus, pensando comigo: Papai do Céu é tão bom e me quer bem. Quando sou má, ele não gosta, sim, mas eu lhe digo que não faço mais e Papai do Céu é de novo meu amigo. Jamais falei a alguém sobre essas pequenas cenas que comigo se davam dia por dia. Poucas vezes ouvia falar de Deus, e até os 5 anos não sabia rezar. Aprendi no colégio. Sabia que o bom Deus morava no céu, e que tudo que é bonito e bom, ele o havia feito. 3. O Pai do Céu crucificado e sua Santa Mãe. Até aqui, só conheci o Papai do Céu, de grandes barbas brancas como algodão. Não tinha ouvido falar nada daquele crucifixo, e na minha ignorância
não gostava de olhar para ele, porque sentia uma espécie de horror e pena daquele homem que eu não conhecia. Naquele tempo, 1904, residia em Santa Vitória a família Reis, cujo último membro ainda vive, Dona Glória Reis, que abrira lá um colégio particular. Minhas irmãs mais velhas foram lá matriculadas, e creio que daí partiram as relações de meus pais com essa família. Certo dia, Dona Mimosa Reis, mãe de Dona Glória, foi à nossa casa. Meu irmãozinho Jandir, com poucos meses de idade, estava doente, e Dona Mimosa foi levada ao quarto de mamãe. Eu gostava muito dessa senhora, e logo que pressentia sua presença, corria ao seu encontro e não a deixava mais. Assim sucedeu nesse dia. Ouvi a voz de Dona Mimosa e lá fui ter com ela. Encostei-me aos seus joelhos e com ela fiquei. Dona Mimosa estava sentada defronte à grande cômoda, onde se vê ao centro o crucifixo preto com o Santo Cristo branco. Ela levantou-se e, tomando-me ao colo, dirigiu-se à cômoda, tomou o crucifixo e perguntou-me: "Ah, Dedé, sabe quem é?" Não soube responder. A mesma pergunta fez tomando a piazinha de louça com a Imaculada Conceição. E também não sabia. Mas quando apontou para o quadro da Santíssima Trindade, conheci, sim, o grande Papai do Céu, a quem eu já queria tanto. Lembro-me perfeitamente como se fora hoje da primeira liçãozinha que recebi aos 4 anos daquela boa e piedosa senhora, cuja lembrança jamais se extinguiu de minha memória. Que o bom Deus lhe dê a justa recompensa pelo imenso bem que ela fez à minha alma. Quando eu lhe disse que o Pai Eterno era o Papai do Céu, Dona Mimosa, apontando para o crucifixo, começou: "Este também é o bom Papai do Céu. A Dedé se chama Ceci, e o Papai do Céu se chama Jesus. Jesus morava no céu, que ele fez tão bonito. E aqui onde Dedé mora, também foi Papai do Céu quem tudo fez para toda a gente. E Papai do Céu disse: se toda a gente for boazinha, vou levar todos para o bonito céu para morar comigo. Mas quase toda a gente não quis ser boazinha, e por isso, em vez de ir para o céu bonito, por castigo, devia ir lá para o fundo da terra, cheio de fogo, onde mora o diabo. Papai do Céu, que é tão bom, ficou com pena dessa gente má. Então Jesus veio morar aqui na terra para pedir àquela gente que ficasse boazinha e só fizesse o que Papai do Céu mandava. Mas a gente não gostou do bom Jesus. Deram nele, judiaram com ele, mandaram os soldados agarrar a Jesus e fizeram uma cruz, assim como esta, mas bem grande e com os pregos bem grandes. Pregaram com um grande martelo o bom Jesus, naquela grande cruz. Jesus morreu, depois viveu de novo e se foi outra vez para o céu. Mas Jesus é tão bom e ainda gosta tanto daquela gente má que me disse assim: não faz mal se toda a gente e também as criancinhas, como a Dedé, quiserem ser boazinhas. Eu as levarei para o bonito céu, cheio de anjinhos que podem voar como as borboletas. E Dona Mimosa, tomando a pinhazinha, continuou: e essa moça bonita é a mãe do bom Jesus. Ela é boa como seu filho, e foi com ele para o céu. Aqui acabou a lição, a grande e profunda lição que tão profundamente se gravou na minha alma infantil, e que por 3 anos devia servir para meu guia. 4. A primeira grande dor da alma. Quando Dona Mimosa, tendo-me ainda ao colo, quis voltar ao lugar em que estava, abracei-me ao seu pescoço, a soluçar convulsivamente. Creio que mamãe se assustou e Dona Mimosa também, sem atinarem com a causa de minhas lágrimas. A Cássia veio e levou-me para ver o Congo, o grande cavalo de que tanto gostava. Foi esta a primeira grande dor de minha almazinha de criança. Uma grande pena sentia do bom Papai do Céu, a quem muito mais amei desde esse dia, e a que sempre desejei agradar, se bem que milhares e milhares de faltas cometesse. Porém, nenhuma só vez foram voluntárias, principalmente desde o dia daquela santa lição. O pobre Papai do Céu, pregado naquela cruz preta, tinha desde então grande atração e influência sobre mim.
Amava-o muito mais agora, e muitas vezes ao dia fui prostrar-me ao pé da cômoda, principalmente ao anoitecer, para que Papai do Céu não ficasse sozinho e não tivesse medo dos soldados que o maltratavam. Muitas vezes, a Cássia tirou-me dali, surpreendida da minha atração pela cômoda, sem jamais ter atinado com a verdadeira causa. Aquela cômoda me atraía, apesar do grande medo que se apoderava de mim, com a semi-escuridão do quarto e com o silêncio que lá reinava, pois àquela hora quase sempre estavam todos na varanda. Uma ocasião, fui injustamente acusada por causa do meu predileto posto de guarda. 5. A cômoda atrativa. Em 1905, papai fez uma viagem ao Rio e, no seu regresso, trouxe grandes caixas de frutas cristalizadas. Com que gosto saboreava, sentada na cadeirinha de balanço, as grandes bananas açucaradas, um grande naco de laranja que papai me dava. E quando um doce me deliciava mais do que os outros, ou era desconhecido para mim, pensava na minha ignorância infantil que tinha sido a mamãe do céu que o fizera e mandara para as criancinhas da terra, por aqueles anjos bonitos que podem voar como borboletas. Em casa do capitão Bezerra, já havia visto um quadro que representava o santo anjo da guarda atravessando uma ponte com duas criancinhas. Pois bem, mamãe guardou as caixas em cima da grande cômoda. Muitas vezes antes da chegada das caixas, costumava arrastar até lá a cadeirinha alta, onde comia a mesa, e que sempre estava na sala contígua ao quarto. Arrastava até a cômoda, subia nela e podia contemplar de bem pertinho as mãos e os pés do Papai do Céu, com aqueles grandes pregos que lhe faziam tanta dor. Justamente ao anoitecer, dei para subir lá, na cadeirinha, sem jamais ter pensado nas caixas de frutas. A Cássia encontrou-me lá, e, indignada, tomou-me ao colo e na outra mão a cadeirinha, dizendo: "Guriazinha lambisqueira", ia mexer nos doces, e depois eu, a Conceição, a outra criada, temos a culpa. Deixa estar que eu vou contar tudo. E levou-me ao papai, que disse: "Agora estou sabendo que minha filhinha faz como os ratinhos feios, que gostam de tirar as escondidas." Fiquei estupefata. Até então ignorava que fosse uma mentira ou uma injustiça. A minha limitadíssima e apoucada inteligência não podia conceber como a Cássia pudesse dizer o contrário da realidade. É que a boa ama se enganara com a aparência. Em breve, porém, esqueci o caso das frutas e continuei fielmente a fazer o meu posto de guarda ao Papai do Céu, a quem nem mesmo no meio dos meus folguedos esquecia. Quantas e quantas vezes me escondi atrás da porta e derramava lágrimas bem sentidas pela grande pena de Papai do Céu pregado na grande cruz, e que lá morreu. Meus pais costumavam fazer visitas de noite no verão, e quase sempre nós os acompanhávamos. Jamais me senti feliz nesses passeios, apesar de lá geralmente haver crianças com quem brincava. É que me lembrava pesarosa que o Papai do Céu ficara sozinho e que certamente estava com medo dos maus soldados. O anjo. Ainda no ano de 1905, era uma tarde de carnaval. Mamãe nessa época costumava fantasiar-nos e, com outras crianças, íamos passear na praça, acompanhados de Acácia e Conceição. Tinha eu um verdadeiro horror dos mascarados, com aquelas horríveis máscaras que imaginava serem seus verdadeiros rostos. Julgava-os entre sobrenaturais que morassem no fundo da terra cheio de fogo, naquele lugar que Dona Mimosa me falara. Creio ser este o primeiro ano em que acompanhei minhas irmãs. Aquela grande balbúrdia da praça amedrontou-me. A multidão de mascarados grandes e pequenos a saltarem e a baterem no chão, com aquelas grandes bexigas cheias de ar, presas por um cordão da ponta de uma vara. Poderia, se não fosse o auxílio do bom Deus, ter-me sido fatal. Tanto foi o horror que senti. Agarrava-me às outras crianças que pareciam divertir-se com prazer. A Cássia e Conceição, distraídas com as suas companheiras, criadas que acompanhavam as outras crianças, não me davam atenção. Veio-me então a cabecinha já desordenada pelo terror,
a ideia de fugir dali e voltar para casa. Não sabia o caminho, mas sairia pelo grande portão. Era só o que sabia. Não pensei no resto. De fato, afastei-me do grupo e eis-me perdida naquela praça pequena. Sim, mas que para mim era um mundo sem fim. Não chorei. Creio que pelo medo de que estava possuída. Lembrei-me, no meu terror, do bom Papai do Céu que eu deixara em casa sozinho, sentindo um grande pesar por não tê-lo trazido comigo. Mas sabia que Papai do Céu vê e sabe tudo, e que de certo me via ali sozinha. Foi quando um grande mascarado, com uma máscara horrível e cujos olhos faiscantes ainda hoje guardo na imaginação, aproximou-se de mim e me tomou pela mão. Esse momento era para me fazer morrer de susto. Alguns passos dera, presa por sua grande mão, quando senti, sem contudo nada a ver, mas senti tão realmente como senti ao meu lado o grande mascarado, senti na realidade o anjo que vira lá no quarto em casa do Capitão Bezerra, e que Papai do Céu mandava para ficar comigo e me levar para casa. Senti-o realmente, sem o ver, mas como se o visse. Tinha a real certeza de que ele estava do meu lado oposto ao do mascarado. O mascarado soltou-me com um arrancão e não vi mais. Sumiu-se por entre a multidão. Ao terror de que havia pouco estava possuída, sucedeu-se a tranquilidade doce e calma, na confiança do meu novo amigo. Já divisava o portão da praça, quando avisto a Cássia a correr para mim. Se a tivesse avistado antes da chegada do meu novo amigo, certamente teria corrido para ela com a mesma ânsia com que se dirigia para mim. A minha calma provavelmente tranquilizou-a, e nunca, nem a Cássia, nem papai, nem mamãe souberam desse fato. E esta é a primeira vez que o refiro. Desde esse dia de fevereiro ou março de 1905, o novo amigo acompanhou-me sempre, sempre por toda parte, e comigo fazia guarda a Papai do Céu, ao pé da grande cômoda. Agora não tinha mais medo da semi-escuridão do quarto, pois sentia a doce e confiante presença do meu novo amigo. Como sempre o chamei, até que aos 6 anos soube que ele era o santo anjo da guarda. Compreendi-o perfeitamente, falava-me, mas eu jamais ouvia sua santa voz. Fiel guarda da minha inocência e da minha juventude, quanta saudade tenho agora de vós, meu santo novo amigo. Deixai-me chorar, não faz mal. Essas lágrimas ofereço-as a vós, meu fiel guarda, como prova do meu grande amor e da grande saudade que de vós conservo. Depois de 30 anos, como que vos separastes de vossa irmãzinha e amiga. Mas vós ainda estáis comigo, eu o creio, apesar de não sentir mais a vossa presença e companhia. Santas, desde o ano passado de 1935, que ao recordar tudo o que por mim fizestes, eu vos ame ainda mais. Se não fosseis vós, meu santo guia, quem sabe se não tivesse ofendido voluntária e gravemente milhares de vezes ao bom Deus. Quantas e quantas vezes, entregue aos meus caprichos e às minhas inclinações, estava prestes a praticar o mal, quando a vossa santa advertência chega sempre a tempo, impedindo-me a queda. 7. O segredo da cestinha. Logo após o carnaval, ouvi uma tarde papai dizer que iríamos para o mar. No dia seguinte, vi a Cássia Conceição e mamãe, também muito atarefadas, preparar roupas e pacotes. Iríamos para o mar. Tal fato me encantou. Meu novo amigo iria junto. Isto eu sabia. Todos de casa iriam, todinhos, até o bom Abelino, o soldado que banhava o Congo. Iria guiando o break. Papai ficaria no quartel e a casa ficaria fechada. Isso tudo pensava quando numa cestinha arrumava o ursinho de feltro que Dona Mimosa me dera e a boneca grande que não queria entrar na cesta senão sentada. De repente, a minha grande alegria muda-se em amarga tristeza. Até o ursinho iria, e só o querido Papai do Céu, que me dera o meu novo amigo e que ralhara com o mascarado, ficaria sozinho em casa, lá no quarto bem fechado e escuro. De bom grado ficaria com ele,
Mas mamãe não me deixaria, sabia-o certamente. E se em vez da boneca e do ursinho levasse o papai do céu? A Cássia deu-me a cestinha para a boneca e o ursinho, mas eu levarei papai do céu, sem mamãe ou Cássia precisar saber. Fui ao quarto, arrastei a cadeirinha até a cômoda e tomei ao colo o meu grande amigo. Fui ao guarda-roupa, tirei a capinha de capuz e nela enrolei aquela cruz, de que tanto gostava. E foi assim que papai do céu foi também para os banhos de mar. Durante toda a viagem, não me separei da cestinha. Lá chegando, guardei-a ao pé da caminha. Ficamos muitos dias no mar, e papai do céu ficou sempre na cestinha. Voltou para a cidade e para cima da cômoda, sem mamãe ou a Cássia sabê-lo. 8. Sentidas lágrimas. Em fins de 1905, ou meados de 1906, papai foi transferido para a guarnição de Jaguarão. Creio que aqui começou a segunda fase de minha vida. Logo à chegada, fomos matriculados no Colégio Imaculada Conceição. Lembro-me do meu primeiro dia de aula. Conceição levou-nos. Recebeu-nos irmã Eugênia, tão boa e carinhosa, que logo fiquei gostando dela. Levou-nos para sua aula e minhas 2 irmãs e eu nos sentamos no primeiro banco. Irmã Eugênia perguntou-nos muitas coisas. Eu estava admirada, nunca tinha visto uma irmã e creio que nada faltou em irmã Eugênia que eu não tivesse observado. E o que mais me prendeu a atenção foi a cruz de pano preto que ela trazia ao peito, porém sem papai do céu. E lá naquela sala pendente da parede, um grande papai do céu, muito grande, pregado numa grande cruz do meu tamanho. Suas mãos e seus pés tinham sangue, e no seu peito um grande dodói aberto. Pobre papai do céu! Uma grande pena senti na alma e desatei a chorar. Irmã Eugênia procurou consolar-me, atribuindo-me as lágrimas à ausência de papai e mamãe. As meninas começaram a chegar, e aquela porção de bancos estava quase cheia de crianças, completamente estranhos para mim. Momentos depois, irmã Eugênia levou-me para outra aula. Minhas irmãs ficaram. Lá estava sentada na sua cadeira uma outra moça, vestida como a que me trouxera, e logo descobri que essa também tinha cruzinha de pano ao peito. E à parede também um outro papai do céu, pendente da grande cruz. E ainda, ó alegria, o meu novo amigo, num grande quadro igual ao do capitão Bezerra. Minha professora seria a querida Madre Rafaela. Ela sentou-me no primeiro banco. Lá seria meu lugar. Meu novo amigo estava ao meu lado, não precisava buscá-lo. Tímida e acompanhada por natureza, fiquei quietinha todo o tempo. Gostei do colégio e das bondosas moças, a quem papai me dissera que deveria chamar irmãs e não moças. Em breve já sabia fazer o sinal da cruz, rezar o Padre Nosso, Ave Maria, o Credo e a linda oraçãozinha ao meu novo amigo. Foi a irmã Paulina quem nos ensinou, e foi aí que fiquei sabendo que o meu novo amigo era o Santo Anjo da Guarda. Madre Rafaela falou-nos muito do bom Papai do Céu, mas ela jamais o chamou assim, o que muito me surpreendeu, pois sempre dizia o bom Deus. Compreendi. Papai do Céu se chamava Deus. Aprendi também que a Mamãe do Céu se chamava Maria Santíssima. Madre Rafaela falou-nos muito do bom Papai do Céu, mas ela jamais o chamou assim, o que muito me surpreendeu, pois sempre dizia o bom Deus. Compreendi. Papai do Céu se chamava Deus. Aprendi também que a Mamãe do Céu se chamava Maria Santíssima. Madre Rafaela falou-nos depois do bom Jesus, cujo santo nome já conhecia por Dona Mimosa. Falou-nos da alma, do reino do pecado, do céu, do inferno, do purgatório. Guardei tudo quanto a minha alma apoucada inteligência podia conter. Do resto, meu novo amigo cuidaria. 9. A hostiazinha branca encantadora. O que sumamente me impressionou foi quando a boa madre falou na Santa Hostiazinha Branca, que era o mesmo bom Deus, o mesmo Jesus que vivera e morrera aqui em nossa terra. Pensei logo,
Se eu pudesse ter comigo o bom Jesus escondido na hostiazinha. Ah, agora eu trocaria sim, de bom grado, a cruzinha preta com o Papai do Céu pregado nela pela Santa Hostiazinha branca, que é o Papai do Céu vivo, de verdade, ao passo que o Papai do Céu da cruzinha é só o seu retrato. Sei que amei muito, muito a Santa Hostiazinha branca. Os domingos e dias santos me encantavam. Ia com as irmãs e as meninas à igreja rezar a Santa Hostiazinha. Passaram-se alguns meses, já sabia ler sozinha. Um dia apareceu a irmã Irene em nossa aulazinha e disse: quem ainda não fez a primeira comunhão, aponte o dedinho. Exultei. Já ouvira falar pela boa Madre Rafaela da primeira comunhão. O bom Jesus no meu coraçãozinho ficaria sempre comigo. Foi só o que pensei naquele momento. Apontei também o dedinho. Madre Rafaela agarrou no ar, sacudiu e falou com a irmã Irene. Depois, Madre Rafaela, dirigindo-se a mim, disse: ah, Ceci, é ainda muito pequena. Ela ainda não vai esperar até o ano que vem. Madre Rafaela agarrou no ar, sacudiu e falou com a irmã Irene. Depois, Madre Rafaela, dirigindo-se a mim, disse: a Ceci é ainda muito pequena. Ela ainda vai ter que esperar até o ano que vem. E depois papai também não vai deixar. Mas podes ir com a irmã Irene e as outras meninas, ouviste? É que Madre Rafaela dava apenas licença para eu assistir às instruções. Grande decepção senti na alma. Quem sabe talvez, se não fora também uma grande dor. Fiquei triste e pela primeira vez me senti feliz. Pensei, irmã Irene queria, logo percebi. Ela até havia dito: tu pedes ao papai, não é? Porém Madre Rafaela, que era mais minha amiga do que irmã Irene, não me queria dar o bom Jesus. Queixa bem dolorosa partiu do meu coração ao meu novo amigo que ali estava quietinho, sem nada dizer, mas tudo ouvindo. Minha querida Madre Rafaela, foi só esta queixa que tive de vós durante 11 longos anos. Queixa injusta, é bem verdade, mas foi feita por um coraçãozinho que vos ama muito, que não compreendia as vossas santas intenções, que amava já muito a Santa Hostiazinha branca, que vós mesma, minha boa Madre Rafaela, fizeste-me conhecer e amar.